Olá, Pedro. Olá, Ana Rita, boa tarde. Bem-vindo. Mais uma semana, estamos de regresso, não é? É verdade, e cá estamos para falar de um tema muito interessante que, na prática, revela a diferença entre a medicina chinesa e a medicina do Ocidente. E é que, de facto, é muito diferente, porque a forma como é realizado o diagnóstico em medicina chinesa é feito de uma forma completamente diferente. Estamos a falar de vermos a língua, o tom de pele, o tom de voz, a postura e até mesmo o pulso. Como é que isto funciona? Em medicina chinesa tudo conta. Aliás, eu costumo comparar, na prática o que nós avaliamos a energia do indivíduo. Os seres humanos têm energia. Eu costumo comparar com uma bateria de um telemóvel. E porquê? Porque um telemóvel com uma bateria cheia ou uma bateria vazia dá exatamente o mesmo resultado nos taques, raio-x, ressonâncias magnéticas, dá igual, com ou sem bateria cheia ou vazia. Sim. Mas a diferença é abismal, porque com uma bateria cheia o telemóvel funciona, vazia não funciona. Portanto, claramente, mais do que isto é impossível, mais flagrante do que isto. Entretanto, no respeito ao ser humano é a mesma coisa. Se os nossos órgãos estiverem com uma energia adequada, funcionam bem. Se estiverem com uma energia desadequada, funcionam mal. Essa é a energia que nós avaliamos. E o nosso todo é sempre revelador dessa energia. Eu costumo até dizer, eu vou à sala de espera sempre buscar os pacientes. Faz parte disso, faz parte, sim. E as pessoas sempre pensaram que eu o fazia por uma questão de simpatia. E evidentemente que a simpatia claro, também conta e também é pela simpatia. Mas é muito mais do que isso. Eu vou ver para como é que as pessoas se levantam. O que é que te diz isso? O que é que te revela isso? Revela-me tudo. Bom, para já, os sinais de sintomas de dificuldade ou facilidade em levantar-se e caminhar, portanto, o que me pode logo antever, até patologias de sentido convencional, como artroses, dores, etc. Mas a forma como uma pessoa se levanta revela como é que ela funciona por dentro. E depois, se tem ou não dificuldades em caminhar, o aperto de mão, o tom de voz, tudo conta. Se uma pessoa diz bom dia, significa que tem uma energia baixa. Mas diz bom dia, tem outro tipo de energia, completamente diferentes. A voz das pessoas diz muita coisa. A forma como uma pessoa se queixa, por exemplo, uma pessoa pode se queixar de uma hérnia discal de duas formas completamente diferentes. Do género dizer, tenho uma hérnia discal, dói muitas costas, é terrível, nem consigo dormir. Ou outra pessoa que diz, tenho uma hérnia discal, isto não me larga, sofro terrivelmente, não consigo dormir, já viram a desgraça que isto não é? O primeiro São duas posturas completamente diferentes. O primeiro, o que é que te revela? E o primeiro revela... Bom, ambos têm uma hérnia discal, como é evidente. Mas o primeiro revela uma diminuição da energia do baço. E o segundo revela uma alteração da energia do fígado. Têm que ser os dois tratados de forma diferente se quisermos ter bom resultado nos dois. Porquê? Tem a ver com a postura, que também está ligada à forma como a pessoa própria se liga a essa Bom, há alterações de energia que depois induzem o total do nosso organismo. Para a medicina chinesa, a hérnia discal é sempre provocada por uma alteração da energia do rim. Mas esse rim pode estar doente porque já nasceu doente, ou pode estar doente porque, na relação com os outros órgãos que o rodeiam, ficou doente. No caso do primeiro que se queixava, o baço, no caso do segundo que queixava, o fígado. Sendo que essas pessoas vão ter um conjunto de sintomas acessórios que resultam noutro tipo de possibilidades de diagnosticar patologia. Por exemplo, aquele senhor que se queixou de uma forma agressiva e violenta, eu sou capaz de pensar que ele sofre de hipertensão se já tiver mais de 50 anos, que tem problemas cardíacos, que eventualmente tem tendência para varizes e que pode vir a sofrer um acidente cardiovascular ou cerebrovascular. E nós podemos prever, e prevendo antecipadamente, podemos tratar. Olha, até me lembro aqui de um caso muito engraçado, que foi uma doente que eu tratei aqui há uns 15 anos no Porto. Fui buscar lá à sala de espera, era um dia muito difícil. Eu estava atrasado 2 horas, estava com pressa, e ainda por isso apressei-me e fui buscar a senhora à sala, vejo-a caminhar, sento-me na cadeira, a senhora ainda vinha mais atrasada, vejo-a passar a porta e digo-lhe, olha, pois, então a senhora vem por causa de uma hérnia discal, L5-S1, dói-lhe da zona lombar até ao pé, está deprimida, triste, ansiosa, o cirurgião quer operá-la e a senhora veio pedir uma segunda opinião. E ela ficou a olhar para mim, o marido que estava ao lado, diz-me assim, mas o senhor é médico ou é bruxo? E eu disse, tenha calma, não sou bruxo, nem tenho pretensões. Mas bastou-te olhar para ela e o que é que observaste então? Exatamente, foi exatamente isso que eu disse ao senhor. É uma questão apenas de experiência e de conhecimento. E eu vi a forma como a senhora se levantou, com dificuldade, vi que caminhava com dificuldade à custa da perna esquerda, que arrastava o pé esquerdo, que tinha um olhar triste e deprimido, a chã na parte da frente da face revela as emoções, e revela o estado das emoções, e aquilo que traz na mão são ressonâncias magnéticas e raio-x, que pelo tamanho do envelope são da coluna. Portanto, isso tudo junto daria 95% de probabilidade de ser o que eu disse. E a senhora disse, pois, realmente o que me querem operar é L5-S1, mas eu tenho mais 2 hérnias discais, uma L4-L5 e outra na cervical. E eu disse, está bem, vamos ver. Bom, ao final da moral da história
tratámos a senhora e infelizmente não precisa de cirurgia. Não, correu bem. é possível dar a volta. Perfeito. Ou seja, uma forma de demonstrar o que é só olhar para as pessoas permite fazer um diagnóstico. É evidente que eu normalmente não faço estas coisas, deixo as pessoas falarem, explicarem o que é que tem, o que é que se passa, até porque realmente estes são indicadores fortes, mas não dão certezas absolutas. São indicadores fortes, depois todos juntos poderão chegar a um resultado. Claro que sim. E quando tu vês o pulso, e se calhar até Olha, poderíamos eu se calhar fazer... até posso mostrar no teu Vamos a pulso. isto, Pedro. É assim, Já para sabes. já o pulso Só podes dizer coisas em medicina boas. ocidental. Como é que fazes isto? O Olha, que é que estás a ver? Explica-nos tudo. Olha, no aqui pulso... no meu dedo, aqui o terceiro dedo, ok? Sim. O anelar, aqui neste site podia dizer, por exemplo, que estás grávida. Mas estou a brincar, estejam descansados, sim. não, Mas não é é verdade. possível, e já que falas É disso, perfeitamente possível. A medicina chinesa consegue ver no pulso sem se uma dúvida, mulher se uma mulher está grávida, consegue-se ver. mais, consegue adivinhar o sexo da criança. E também dá para adivinhar o sexo das crianças. Incrível. Claro que não tem o grau de rigor da ecografia, como é evidente. Mas que os bebês às vezes disfarçam. Na maioria das vezes dá para saber. É? E se está grávida ou não, com uma grande frequência. Mas é assim, olha, nós vimos o pulso em 3 posições. Esta aqui do meu dedo indicador, aquilo que nós chamamos de segundo dedo, do dedo médio e depois do terceiro dedo. O que é do que quarto procuras dedo. em cada um dos teus Aqui, olha, dedos? por exemplo, aqui neste meu primeiro dedo, no indicador, dependendo da profundidade, há 3 graus de profundidade, vou procurar, por exemplo, o coração e o intestino delgado. Está tudo bem. Sim, está tudo bem, aqui está tudo bem. No coração dá para ver também alterações das emoções, nomeadamente no que respeita a um maior grau ou um menor grau de ansiedade, um menor grau ou um menor grau de preocupação, pode-se ver aqui também no coração. Muito bem. E depois assim nós vamos ver o fígado. E o fígado e a vesícula biliar. O que dá para ver o fígado, a vesícula biliar e os órgãos que lhes estão associados, mas também dá para ver algumas alterações emocionais, como, por exemplo, tendência ou não para se enervar com facilidade, para se irritar, Ou etc, seja, etc. cruza-se a saúde dos nossos órgãos internos com as nossas emoções. E personalidade. Como nós falámos na nossa última crónica também. Sim, e por exatamente. último, aqui no terceiro ponto, que é o meu quarto dedo, este aqui, o anelar, nós estamos a ver o rim e a vesícula biliar. O rim e a bexiga, peço desculpa, estava distraído. O rim e a bexiga. Se passarmos aqui para a tua mão direita, a minha esquerda, no primeiro dedo que nós vimos aqui, portanto o indicador, ok? Nós aqui, já não é o coração que nós vamos ver, mas sim o pulmão. E vamos ver o pulmão e o intestino grosso. E depois também vamos ver, além do pulmão e do intestino grosso, vimos aqui o baço e o pâncreas. O pâncreas e o estômago. Dá, por exemplo, a perceber se uma pessoa tem ou não refluxo gastroesofágico, úlceras, alterações dessa natureza. E dá para ver doenças tumorais aqui no baço. O baço é o órgão principal responsável pelo desenvolvimento ou não de doenças tumorais em critérios de medicina chinesa. A diabetes revela-se através deste pulso. E aqui o último dedo revela-nos o estado daquela energia que nós herdamos, que os chineses chamam uma energia dita ancestral. Isso dá para ver muita coisa, por exemplo, sexualidade, por exemplo, doenças hereditárias, por exemplo, fertilidade, por exemplo, perturbações da esfera ginecológica, podem ser denunciadas através deste pulso também. Bem incrível, e isto de uma forma simples. Completo. E o que eu disse foi uma forma simplificada, porque na prática, pelo pulso, nós conseguimos ver qualquer tipo de problema de saúde, no seu global. Muito bem. Portanto, já tem aqui diagnóstico completo, não é? Espero que esteja tudo bem. Mas o que é mais importante de vermos aqui, efetivamente, é como é que é tão diferente da medicina convencional, não é, Pedro? Como é que em poucos minutos consegues, de facto, ler-nos completamente, energeticamente e não só? Sim, na prática, o nosso corpo, há várias partes do nosso corpo que são reveladoras do todo. Várias delas, o pulso e a língua são aqueles mais conhecidos, porque são os que são mais diferentes dos critérios de medicina convencional. Aliás, na antiguidade, o médico português, o médico europeu, também via a língua. Os nossos pais e os nossos avós ainda se lembram do médico lhes pedir para mostrar a língua, que a língua é reveladora de uma quantidade grande de fatores. E para a medicina chinesa, a língua... por exemplo, nós temos que a base da língua, já agora quero dizer que são meios auxiliares de diagnóstico. Porquê falar de meios auxiliares de diagnóstico? Porque há uma diferença entre ser auxiliar e ser o diagnóstico. O diagnóstico em medicina chinesa não é o pulso e a língua, é a súmula do total, incluindo as queixas do paciente, o próprio tom de voz. Na língua, nós vemos, a língua o que é que interessa? O corpo da língua, ou seja, a espessura, se é fina, se é larga, se é mole, se é dura, que cores é que tem o corpo da língua, depois que cores é que tem a capa que reveste a língua. Isto é uma coisa, e depois realmente a língua, a parte
de trás da língua corresponde ao rim, o centro da língua mostra o baço, o estômago e o pâncreas, e os rebordos da língua falam do fígado e da vesícula biliar, e depois na ponta da língua nós temos o coração e o estado mental, e atrás do coração, entre o coração e o baço e o pâncreas, que é o meio, fica o pulmão. E dá também para ver a relação entre o pulmão e o tubo digestivo e também, portanto, e depois todos os outros órgãos, efetivamente. Órgãos... Existem outras curiosidades também que têm a ver com o tom de pele, também falavas sobre estas emoções no próprio rosto, tom de pele na pele entre os olhos. A zona entre os olhos é uma zona muito importante para a medicina chinesa, revela uma parte que nós chamamos de Os olhos shan. não mentem, não é? Aliás, vou dizer, não é para a medicina chinesa, é para tudo o que é oriental. A mesma coisa para as artes marciais, para as técnicas de combate. Os especialistas de artes marciais olham no espaço entre os olhos para conseguirem antever o movimento de agressão ou defesa que vai ser feito pelo opositor. É uma parte reveladora das nossas emoções, das boas e das más. Claramente. Por exemplo, a tal outra senhora que eu me referi, eu sabia que ela estava deprimida porque tinha visto um shan térreo, com um baço bacilento, com falta de energia, sabia que ela estava deprimida. Portanto, e sabia que ela estava com grandes dificuldades em tomar decisões. Obviamente. Daí que tivesse imaginado que lhe tinham pedido uma cirurgia e que ela eventualmente estava com dúvidas, queria uma segunda opinião. Na medicina chinesa, Pedro, temos sempre este acrescentar de emoções, que é o lado que nos faz tão humanos, não é? Saúde também é os órgãos, mas também a nossa capacidade de vivermos e como vivemos emocionalmente. Nós achamos sempre que os indivíduos são um todo, a mente é inseparável do corpo, da mesma forma que os diversos órgãos são inseparáveis uns dos outros. Ou seja, nunca podemos tratar um indivíduo só por uma parte desse indivíduo, temos que o tratar sempre pelo todo. A mesma coisa em relação ao diagnóstico. O diagnóstico é a observação do todo. Daí a importância de ver como é que uma pessoa se levanta, como é que caminha, como é que fala, que tom de voz é que tem, como é que se pronuncia, como é que aperta a mão, se aperta a mão com força ou com muita delicadeza, se tem medo de apertar a mão, se aperta com segurança. Tudo isso é revelador de como é que está o interior daquele indivíduo, e esse interior daquele indivíduo é revelador da forma como funciona a energia daqueles órgãos. Exatamente. Não estou bem, eu aproveito então para te apertar a mão. Muito obrigada, Pedro, foi um prazer ter estado contigo nesta conversa. Uma última curiosidade, consegues fazer o diagnóstico a ti mesmo, é possível? Consigo fazer a mim mesmo. Estás sempre em boa forma, sempre em plena saúde, obviamente, sempre a controlar-te a ti, não é? Faço por isso, luto por isso. Um grande beijinho, foi um prazer, um excelente Natal, boas festas e uma grande entrada em 2013. Um grande beijinho. A medicina chinesa realiza um diagnóstico completo, como percebeu, e permite também um olhar energético interior ao seu bem-estar.